Namastê, meus putos, como é que é? Espero que esteja tudo fixe convosco. Comigo está tudo ótimo, daqui fala o Tchi. E hoje, meus caros amigos, nós estamos cá mais uma vez para falar sobre o assunto do momento, a polémica que está agora a rondar o Twitter, que é, na verdade, sobre um artista português muito conhecido chamado José Cid. Portanto, ontem no Twitter gerou-se uma polémica bastante grande à volta do José Cid, porque ele alegadamente terá recebido 50 mil euros para produzir o seu álbum, o seu trabalho mais recente, o seu álbum que há de sair para breve, de rock sinfónico. A malta indignou-se imenso, todos a dizerem, mas porquê é que o José Cid está a receber 50 mil euros e outros artistas não estão? O que é que o José Cid fez para receber 50 mil euros? Porque é que de repente o Estado dá de mão beijada, o Ministério da Cultura dá de mão beijada este dinheiro ao José Cid? E, na verdade, o que se passou foi o seguinte. Portanto, desmistificando isto um bocadinho, o que aconteceu foi o seguinte. Supostamente numa entrevista, acho que foi ao Correio da Manhã, depois o Observador acabou por aproveitar essa notícia e republicar, mas numa entrevista ao Correio da Manhã, o José Cid disse, falou sobre o seu novo projeto de rock sinfónico que estava para sair para breve, quando foi perguntado sobre esse projeto, e mencionou que teria recebido uma ajuda do Estado, do Ministério da Cultura, de cerca de 50 mil euros. Rapidamente essa notícia foi absorvida pela malta, porque leram o título da notícia do Observador, começaram a republicar aquilo e nem sequer se deram ao trabalho de ir ler aquilo que realmente interessava. Portanto, o que se passou não foi nada disto, ok? Basicamente, o Ministério da Cultura disponibilizou um fundo de cerca de 1 milhão, 2 milhões de euros para as pessoas que trabalham na cultura. E quem se quisesse candidatar, poderia-se candidatar a esse mesmo fundo da cultura para receber o dinheiro e promover os seus, ou ajudar na construção dos seus novos trabalhos. Houve vários artistas portugueses que receberam este fundo, ok? Portanto, foi uma ajuda significativa. Houve vários artistas portugueses que o receberam, entre eles o José Cid, para fazer o seu mais recente álbum, que por sinal, segundo aquilo que eu percebi, daquilo que li, já estava a ser trabalhado desde 1999, uma coisa assim. Como vos disse, rapidamente o pessoal se indignou imenso, mas na verdade isto foi uma candidatura, uma vaga que abriu para este fundo, em que vários artistas se candidataram e o receberam. A maior parte da malta que está, se calhar, indignada com isto é a malta que não recebeu o dinheiro, obviamente, mas também pode ser a malta que não se candidatou. A questão é, quem é que decide se vocês recebem ou não e se têm mérito ou não para receber este fundo? O Estado. E o que é que acontece? A malta está toda a precipitar-se a criticar o José Cid, porque é que dão isto citando coisas que eu li no Twitter. Porque é que dão isto a este velho e o pessoal que é novo e criativo não recebe nada? Pá, meus amigos, eu convido-vos a todos a irem ver o vídeo que o Fernando Daniel pôs no Instagram dele, no IGTV dele, porque o Fernando fala sobre isto de forma espetacular, 100% clean, e o Fernando mais do que eu percebe sobre este assunto. Eu quero na mesma dar os meus 2 cêntimos e acrescentar algumas coisas, mas o vídeo do Fernando está super conciso e super direto ao assunto, ok? O José Cid é um artista português que, por muito que se goste dele, por muito que se ache o José Cid simpático, por muito que o José Cid possa não ser simpático, é o José Cid. O José Cid tem um nome na cultura portuguesa enorme. O José Cid ganhou um Grammy, ok? Ganhar um Grammy, meus amigos, é o prémio, é como se fosse o Oscar da música, para vocês terem noção. Todos os artistas a nível internacional querem ganhar um Grammy. É uma cena louca, ok? E o José Cid ganhou um Grammy. Mais do que isso, falando deste projeto em si, de rock sinfónico, é lógico que muito provavelmente os 50 mil euros não são todos para o José Cid, ok? Isto é para pagar a vários artistas, porque normalmente nestes grandes trabalhos sinfónicos implica que haja uma orquestra por trás com N músicos, vários mesmo, e a maior parte destes fundos se calhar são para pagar a esses músicos que também tiveram sem trabalhar durante a pandemia. E eu agora coloco a seguinte questão: o que é que torna mais válido vocês receberem este dinheiro
porque são criativos, porque são malta do rap, porque é malta do rock, porque é malta... O que é que torna mais válido vocês a receberem um fundo destes do que o José Cid, por exemplo, que é um artista cimentado em Portugal? Pá, vocês têm que entender que, aos olhos do Ministério, é lógico que para eles é uma aposta muito melhor darem os 50 mil euros ou atribuírem os 50 mil euros a uma pessoa que é um artista já cimentado e com uma carreira vasta e que tanto fez por Portugal e por trazer Portugal aos olhos do panorama internacional, do que estar a dar ao Zé das Esquinas da Amadora. Pá, eu percebo a vossa dor, eu entendo que seja chato e percebo que este período foi horrível para artistas, eu entendo tudo isso e tenho estado a tentar trabalhar com os próprios artistas para tentar difundir os seus projetos e etc. Pá, um dos melhores projetos para mim este ano que aconteceu a nível de rap foi o álbum do Cálculo. Pá, uma cena espetacular, fenomenal, adorei. Acho que o projeto está espetacular de início ao fim. Tive pena que ontem, por acaso, tive a oportunidade de ver o Cálculo ao vivo e não consegui por falta de tempo. Mas já lhe prometi que vou ver um concerto dele para breve e vou. Mas pronto, lá está. Eu também gostaria que este fundo tivesse apoiado amigos meus e malta com quem eu me dou. E, pá, inclusive é o Fernando que ele próprio diz que não recebeu este fundo e gostava. E como é lógico, toda a gente gostava de receber. E estamos a falar do Fernando Daniel, que é um dos principais nomes, se não a melhor voz masculina portuguesa neste momento. Epá, meus amigos, vocês têm que saber lidar com o fator da pessoa ser popular ou não. E o José Cid é popular. É popular, é uma pessoa que tem uma carreira cimentada. Se não fosse para o José Cid e fosse para o Paulo de Carvalho, era exatamente a mesma coisa. Vocês têm que entender que há mais para além dos vossos gostos musicais. E por muito que vocês gostem de mumble rap, ou que vocês gostem de boom bap, ou que vocês gostam de trap, ou rock, ou whatever, existe todo um conjunto de portugueses que se calhar não se expressa nas redes sociais, que adora Tony Carreira, que adora José Cid, que adora Paulo de Carvalho. Existe muita gente. Muitas pessoas mais velhas, que até, na verdade, nós somos um dos países mais envelhecidos da Europa, e portanto é natural que existam muito mais pessoas de uma faixa etária dos 30 e tal, ou dos 40 para cima, do que haja dos 20 para baixo. E a malta tem que entender que tem que respeitar que existam outros gostos musicais e que o Ministério da Cultura tome esta decisão de apoiar o José Cid, porque é um artista que já ganhou imensos prémios a nível internacional e é um artista que continua a dar cartas por Portugal. E que até está em fim de carreira e que muito provavelmente deve ser mais complicado para o José Cid conseguir arranjar fundos para desenvolver um trabalho destes do que para vocês fazerem a vossa cena com o material que têm em casa. Percebem? É um bocado isto. Eu entendo a dor dos artistas, compreendo que tenha sido muito difícil este período. Entendo a vossa revolta, mas estão a canalizar a vossa revolta para o lado errado, ok? Acho que o José Cid não tem culpa nenhuma desta situação. Antes, pelo contrário, eu acho que até foi uma coisa positiva ele ter recebido este fundo. E eu nem sou um grande apreciador da música do José Cid. Gosto de algumas músicas, mas não sou um homem que siga o trabalho do José Cid super atentamente. Mas confesso que o homem merece completamente esta ajuda do Estado. E a malta queixou-se tanto que não havia ajudas e que o Estado não contribuía para nada. Finalmente o Estado decidiu criar um fundo para ajudar o meio da cultura e o pessoal agora só se queixa que não recebeu. Por amor de Deus, meu. Neste caso não é taxos for the boys, meu. É taxos para quem interessa. É taxos para quem tem relevância. É taxos para quem leva o nome de Portugal lá para fora. Se fossem os Black Mamba a receber este fundo, ninguém dizia nada. Eu acho que é isso que é extraordinário, porque vocês não conseguem ver mesmo para além do vosso gosto musical. E isso é um problema em tudo. Se vocês são assim tão radicais, é um problema. Eu não estou a dizer que isto é o caso de todas as pessoas que criticaram o José Cid. Claro que não. Há casos de artistas que, no seu desespero, não terem recebido ajudas ou terem amigos que estão a passar mal por causa disto, se manifestam contra a situação porque não, se calhar não se informaram o suficiente. E a realidade é que o grave problema no meio disto tudo é a mesma falta de informação, porque eu confesso-vos que até eu mesmo vi isto no Twitter, a polémica a circular, e já estava com a ideia de que tinha sido uma coisa completamente injusta, e de repente fui ler sobre o assunto e percebi que não era nada daquilo que estavam a pintar. Portanto, este é um dos grandes problemas das redes sociais, é que a malta pega em coisas completamente fora de contexto, atira para as redes sociais como se fosse verdade absoluta, e os seguidores deles absorvem aquilo
e vão atacar a pessoa em questão, que é o que me tem acontecido nos últimos dias, porque falei das IRL streams no geral e houve meia dúzia de gajos que se picaram, estão a ver? E agora estão a dizer que fui eu que falei mal deles especificamente quando é mentira. Pronto, pá, isto acontece constantemente. Pessoas a tirar coisas fora de contexto e a dizer nas redes sociais como se fosse verdade absoluta. Pá, e vocês têm que ter um bocado mais de cuidado e irem informar-se à fonte, verdadeiramente. E eu digo isto contra mim também, porque eu preciso de fazer isso, claramente. Ainda foi o caso do vídeo de ontem. Pá, por acaso não achei que fosse assim tão relevante para a notícia, mas houve muita malta que falou sobre isso. Foi no caso do Nuno Tavares que eu falei ontem. Houve muita malta a dizer-me, olha, Chi, mas já tinha acontecido outras coisas com o Nuno Tavares, não foi só isso, foi o caso do Grimaldo e não sei o quê, que por acaso até acho que foi um amigo dele que disse mal do Grimaldo, ou uma coisa do género, que eu acho que nem foi assim tão relevante para o caso, mas pronto. De qualquer das formas, foi falta de informação minha, pá, e acontece-me, eu não tenho que estar a ver tudo, eu vejo isto e opino, pronto. Isto não é um canal de notícias, isto é um canal em que eu opino sobre as coisas como se estivesse num café. Portanto, na verdade é um bocado assim, mas lá está. Eu tenho o dever de me informar mais sobre o assunto antes de falar sobre ele. E é uma realidade. E às vezes não acontece, mas ouçam, nós somos todos humanos e todos nós cometemos erros, é normal. Neste caso, foi mesmo um caso de desinformação, sinceramente. E isto eu nem vejo que seja polémica nenhuma. Portanto, pá, se faz favor, parem de atacar o José Cid, meu. Quanto muito vão-lhe dar um abraço, que ele tem idade para ser vosso avô. É como se vocês estivessem a atacar o vosso avô nas redes sociais. Não faz sentido, ok? Parem. Parem de atacar o vosso avô. Pronto, e essencialmente é isto, mano. Pá, respeitem. Respeitem o outro, também. É básico. Não é preciso saber mais nada. É só isto. Obrigado por verem o vídeo de hoje, malta. Espero que tenham gostado. Um grande abraço para vocês. Vejo-vos num próximo. Portem-se bem. Beijinhos, malta.